Tira a mão daí, menina. Que coisa feia. Isso é sujo. É pecado. Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente já não ouviu essas frases? E o pior, a gente ainda ouve muito aquela vozinha falando e o que pode, muitas vezes, nos impedir de sentir prazer nas nossas relações atuais. E para conversar sobre esse assunto comigo hoje, eu tenho mais uma vez a sexóloga Flávia Pestana para a gente falar um pouco sobre educação sexual. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Aline. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Flávia Pestana, sou sexóloga do projeto Elas no Prazer e já estudo a sexualidade há 18 anos. A gente está completando em 2024 18 anos, maioridade aí nessa profissão. E acredito que grande parte do bem-estar, né, humano tá na questão da educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, uma orientação sobre a sexualidade. Eu acho bastante importante a gente falar sobre isso. Para nós que temos filhas, né, é importante a gente saber como abordar essa questão. O que a gente deve fazer? Vamos ver se você é da mesma linha que eu, tá. Né? Para quem não sabe, eu tenho 3 filhas, tenho 2 pequenas, né? Que estão naquela fase de descoberta. Quando você vê uma criança pequena, uma menina, colocando a mãozinha e se autodescobrindo, qual que é a sua linha de pensamento? Como a gente deve agir? A minha linha de pensamento é deixar que essa criança se toque, conheça o próprio corpo, mas direcioná-la para um lugar reservado, né? Porque ela não tem noção. Tô fazendo isso aqui na escolinha, tô fazendo na sala, com todo mundo na sala, ou tô fazendo no meu quarto, né? Então, assim, não é reprimir, claro, né, essa criança, mas direcioná-la para um lugar reservado, onde ela possa ter intimidade para tocar e conhecer o próprio corpinho. Exatamente. Foi exatamente o que eu fiz com a minha mais velha, né? E hoje já faço com as pequenas, né? É muito importante que elas saibam que o se tocar não é errado, mas que existe um local adequado na casa. E eu acho bem importante você falar para uma criança, olha, você tá fazendo isso daí? Ok. Só que assim, faz no seu quartinho, de portinha fechada. Toda vez que eu for entrar no seu quarto, eu vou bater na porta. Ou faz no seu banheiro, na hora que você for tomar banho sozinha, de porta fechada, né? E orientar as outras pessoas da casa a respeitar esse espaço dela. Sim, tem que ter esse respeito ao espaço da criança e do adolescente. Aline, o que a gente não pode negligenciar é que hoje toda criança, todo adolescente tem um celular na mão. Sim. Então, eles têm a informação pronta ali, né? E muitas vezes eles também nos testam. Eles fazem perguntas para confrontar, né? Será que o que minha mãe tá falando é verdade? Porque eu ouvi aquilo ali na internet, porque eu vi isso aqui no TikTok, porque eu escutei no Instagram, porque eu assisti um videozinho no YouTube. Então, a criança, o adolescente, eles muitas vezes nos testam, né, nos confrontam. Mas eu acho que assim, hoje em dia a gente tem que falar sobre sexualidade com os nossos filhos como se a gente falasse de arroz, feijão e batata frita. É o dia a dia, tá acontecendo ali na sua casa, né, no seu ambiente, e orientar sempre, né, para proteção dessa criança, para proteção desse adolescente, vai iniciar a vida sexual, né, preservativo, o que vai usar, contraceptivos. Então, bater um papo muito leve, muito descontraído, falar com muita naturalidade. É importante a gente falar também sobre a questão de prevenção de abuso, né? Aquela parte do corpo que é tão sagrada e que é tão íntima, né? Somente ela pode tocar, né? Isso. Então, assim, a gente já percebe, assim, as pediatras, as médicas mais antenadas, né? Mais atualizadas, quando elas vão examinar a criança, elas falam, dá licença, olha, a mamãe tá aqui, você só pode deixar alguém ver o seu corpinho na presença da sua mamãe. E isso é importante a gente também conversar com as nossas crianças, né, para que elas saibam se proteger, né? Sim, muito importante. Hoje os profissionais de saúde, eles estão
orientados, né, para essa proteção do menor, da criança, do adolescente, mas a gente bater sempre nessa tecla, é importante, nunca é falar demais, tá? Ah, já falei. Não, fala de novo. Fala de novo. No seu corpo, só você toca. Olha, só a mamãe, o papai pode ver você pelado, né? A mamãe aqui fica pelada também na sua frente, o papai. Essa intimidade da casa, né? Então, assim, quem são as pessoas confiáveis dessa criança, assim, né? como elas também não... Orientar que elas também não podem tocar no corpo de outras pessoas. Isso, mas a criança que ela é orientada a se preservar, ela sabe colocar o limite para o corpo do outro, né? Então, a gente fala, olha, a sua pele é o seu limite. Até onde pode ir, até onde não pode, né? Então, falar sempre, bater nessa tecla, nunca é demais. É verdade. Como que você acha que essa falta de educação sexual, elas vêm impactando na percepção das mulheres sobre acerca do seu próprio corpo, né? No autoconhecimento em si? Muito legal você trazer essa questão, porque eu vou te dar, assim, vou até abrir questões que acontecem no meu trabalho, com as minhas alunas, enfim. Mulher que descobriu que, por exemplo, só tem o canal, só descobriu que o xixi sai por outro canal, né? Que tem o canal vou falar de novo, tá? Muito bom você trazer essa questão, Aline, porque, assim, no meu trabalho, né, terapêutico com as minhas alunas, enfim, mulheres, às vezes, adultas, não sabiam que o canal da uretra era diferente do canal vaginal, por exemplo. Só foi descobrir isso no parto, quando foi passada uma sonda no corpo. Então, falar, ver imagens, ter artigos, né, conversas, reportagens, material informativo, ajuda muito essa mulher, porque ela não foi estimulada a nem olhar a sua vulva, olhar para sua vagina. Então, colocar um espelho, se conhecer seu corpo, isso é fundamental. E isso, como a gente estava falando, né, desde a primeira infância, né? Eu vi um vídeo bem bonitinho no TikTok, é uma criancinha que tá super seguida, né, viraliza os vídeos dela, de o pai ensinando de uma maneira bem natural, né? A criança pergunta, mas de onde sai o bebê? E ele fala, da vagina, da vulva, né? Ele usa muito a palavra, mas e o xixi? Ah, mas o xixi, ele também sai da vulva, mas a vulva tem 2 buraquinhos. Tem o que se expande pro bebê sair e tem o outro que sai o xixi. Sim. E assim, é um vídeo que você vê que é viral, que as pessoas ficam assim, nossa, que legal e tal, né? Outras, óbvio, que vão criticar. Mas assim, é isso. A naturalidade, né? Você tratar a questão com naturalidade desde sempre. Porque se constrói, eu acredito, uma mulher psicologicamente bem resolvida com o próprio corpo, quando você educa desde sempre uma menina. As meninas e os meninos também, né? Todos eles. É que você é mãe de 3 meninas, né? 3 meninas. Eu tenho 2 meninas e tenho um menino também. E essa conversa tem que sempre acontecer com o menino também. Então, eu vou até linkar com a próxima pergunta que eu trouxe aqui, que fala sobre isso. Quais são as estratégias possíveis pra gente educar os meninos, né? Posteriormente serão homens, para que eles saibam a importância de dar prazer a uma mulher, do prazer feminino. Então, esse tema ainda não faz parte ali da infância, né? Sim, nem deve fazer. Esse tema ainda não faz parte da infância, mas a valorização da amiguinha, da classe, né? A valorização, mostrar a valorização da mulher. Ele vê quando o pai valoriza a mãe, quando o pai oferece flor para a mãe, quando o pai agrada a mãe, quando o pai é gentil com a mãe. Então, ele tem esse exemplo dentro de casa e é importante, né? É importante. E aí, mais lá na frente, né? Já quando o menino começou a adolescência, começou a vida sexual, é importante falar, né? Conversar sobre a importância do prazer da mulher também. Porque, por exemplo, eu tenho situações onde o homem força a mulher a fazer sexo anal, por exemplo, e ela não quer fazer sexo anal. Ela reclama, muitas vezes, de uma ejaculação precoce desse parceiro, reclama que não tem preliminar, reclama que não sente prazer, casamento que se estende há muito tempo, e ele vira para ela e diz assim só,
tá tudo certo pra mim. Você que compra um vibrador e se vira. Que tipo de relação é essa? Né? Só tem ganhos para um lado, né? Isso, e a mulher se sente ali desamparada, né? No prazer dela, naquilo que é importante para ela. E são mulheres que, assim, começam a receber informação, a informação começa a acessar, chegar para essa mulher, ela começa a acessar essa informação e ela começa a questionar. Tô dentro de um relacionamento onde só tem ganho para um lado, onde eu não tô feliz, onde só o outro ganha, né? Ou então começa como eu havia falado no outro episódio, né? A mulher associar o sexo a uma coisa negativa. É onde, né, no outro episódio eu tava querendo chegar aqui. É isso que eu observo de algumas mulheres que eu conheço. Que associam a prática sexual a uma coisa autoimposta, né? Uma coisa imposta e negativa, sim, né? Muitas mulheres dentro dos relacionamentos fazem sexo por apenas obrigação, pelo dever de esposa, como um dever de esposa, por obrigação, por gratidão. E ninguém tem que transar assim, né? Tem que transar por conexão, por estar feliz, por, né, vontade, desejo, querer, né? Como que você acha que as mulheres, né, podem se unir? A gente fala hoje muito sobre sororidade, né? Para que se crie um ambiente favorável para se explorar o prazer feminino. Legal. Você cria bastante oportunidades dentro da Cell Kiss. Você me convida sempre para estar lá. Eu acredito que rodas de conversa, grupos de mulheres sempre favorecem, né? A gente cria ali um ambiente perfeito, seguro, confiável para poder falar com naturalidade, se abrir, né? Essa vulnerabilidade gera uma conexão entre todas as mulheres. E aí uma vai ajudar a outra, né? Vai perceber, ai, nossa, o que ela tá falando, eu já senti, eu já passei por isso. Então compartilha ali histórias, situações, e uma vai acabar ajudando a outra, né? Então, tem os seus grupos de WhatsApp, conversem sobre esses assuntos, levantem essa bandeira do prazer feminino. Isso é muito bacana. Até porque tudo isso vai gerando, muitas vezes, uma identificação, né? Em outras vezes, uma inspiração. Umas mulheres, um autoquestionamento, né? Sim. Mas por que essa minha amiga, sei lá, de repente é super feliz, goza e eu nem sei o que é gozar. Eu nem sei o que é sentir prazer. O que tá errado na minha relação? Ou o que tá errado comigo, né? O que eu tenho que rever, né? Sim. A gente tem uma cultura onde os homens falam bastante sobre sexo. Aí a gente fala assim, não, mas os homens falam muito sobre sexo. Não, os homens falam sobre performance, né? Transei com tantas, gozei tantas vezes, né? Dei uma, dei duas, dei três. Mas as mulheres gostam de falar mais sobre sexualidade, sobre aprofundamento, sobre as questões, né, de afinidade, de conexão com seus parceiros, sobre o seu prazer. E é sempre muito bom conversar, esclarecer, tirar dúvidas. Sempre depois dos cursos que acontecem lá, das rodas de conversa que acontecem lá na Cell Kiss, a gente abre espaço para perguntas, né, das suas clientes, das suas amigas. Isso é muito bom. Continue fazendo bastante esse trabalho, porque ele é maravilhoso. A gente já vai começar a encerrar por aqui. Infelizmente, por mim, eu ficaria horas falando sobre esse assunto. É sempre um prazer falar sobre prazer. Sempre um prazer falar de prazer. É um prazer para mim também estar aqui te apoiando nesse canal de comunicação. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito de você ter vindo aqui hoje. Te espero outras vezes para falarmos sobre outros assuntos, porque é um tema tão amplo, né? A questão da sexualidade aí, humana. E deixa suas redes sociais aí para o pessoal que tá assistindo. Sim, obrigada. As pessoas me encontram hoje no Instagram. Eu tenho um projeto que se chama Elas no Prazer. Quem quiser me seguir lá, dá um oizinho, fala, vim através do podcast da Aline, eu dou um oi de volta, a gente constrói aquele espaço juntas, né? Falo que a sexualidade é um organismo vivo, se desenvolve, e a participação de todos vocês sempre é muito importante. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada. O podcast Pode Causar, que já deve estar causando muito aí na cabeça de vocês, tá lá no Instagram como @podecausar. Sigam, curtam, compartilhem os nossos vídeos. Continue aí com a gente, ligadinho no portal JJ também. E eu agradeço a Cell Kiss Boutique Erótica, que patrocina esse programa.